eu tenho algumas coisas para falar sobre Ayrton Lucas e Gerson. O Ayrton Lucas está bem abaixo daquilo que já jogou no Flamengo. Claro, tá vindo de contusão, a gente entende, mas eu acho que com a volta do Bruno Henrique, mudou-se um pouco a característica do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas está ficando mais preso ali do lado esquerdo, né? O Sampaoli prefere que ele faça um jogo por dentro, que ele claramente não é habituado a fazer, né? Para que ele possa explorar o Bruno Henrique, e aí tem uma queda, principalmente na parte ofensiva do Ayrton. E com relação ao Gerson, o Gerson precisa ver que ele está jogando uma Libertadores da América. Mano. O jogo que ele fez hoje parece um jogo de churrasco. Faltou dar um copo na mão dele de cerveja e ele ficar ali. Agora, no final do jogo, ele tentou dar um balão na saída de bola. Pô. Ele tentou cobrir o cara e perdeu a bola. Sabe? Assim, um jogo 1-0 de oitava de final, a gente indo decidir fora de casa. Acho que falta esse senso de urgência para ele, entendeu? Não consigo ver o Flamengo jogando bem. Tô até conversando em grupos aqui. Tem gente que achou que o jogo foi bom. Eu não consigo ver assim. Também não. Acho que o Flamengo se mostra muito frágil com defesas que fazem o que o Olímpia fez hoje. Uma linha de 5, uma linha de 4, o Flamengo simplesmente se complica nesses jogos. No segundo tempo tem uma mudança importante. O Sampaoli coloca o Bruno Henrique como centroavante. Tira o Gabriel da área, coloca ele pelo lado esquerdo. Quem faz a ponta esquerda é o Gerson. Ele abre o Gerson na esquerda, o Gabriel na direita e o Bruno Henrique no meio. A gente faz um gol de macete. Macete, né? Se fosse videogame, falar, pô, fez um gol de macete, né? Que é esse cruzamento do Gabriel e a cabeçada do Bruno Henrique. A gente já viu dezenas de gols assim, né? Desse cruzamento com o Bruno Henrique chegando. A gente consegue até criar mais. Tem um bom chute do Bruno Henrique, tem uma cabeçada do Davi Luiz, né? A gente começa a criar um pouco mais. Mas mesmo assim, mesmo o segundo tempo sendo melhor, e eu acho que foi melhor, a gente não jogou bem. E aí frustra um pouco a torcida que esperava um placar um pouco mais elástico para poder decidir. Precisava, né? Para decidir fora com mais tranquilidade. É ótimo e é importante a vitória, é uma vitória de Libertadores, que é sempre muito difícil. Os jogos da Libertadores sempre são meio truncados assim mesmo, né? Sim. Então, assim, é ótimo vencer, mas a gente poderia ter ido. Assim, fica aquele gostinho assim, pô, podia ter sido mais. Se hoje o time tá mais inspirado, se a gente tem um Arrascaeta acertando as bolas, se a gente tem um Gerson ligado no jogo, né? Acho até que o Everton Ribeiro foi bem, e acho que a mexida foi mais por uma questão física do que qualquer outra coisa. O Everton Ribeiro vai ser o principal meia para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. A gente não vai ter o Arrascaeta, né? Então, assim, eu só não entendi por que não tirar o Everton Ribeiro e manter o Arrascaeta, né? Ele tirou o Arrascaeta também, né? O Arrascaeta que ia fazer, não vai jogar o próximo jogo. E aí ele coloca o Cebolinha. Cebolinha que partiu no 1 contra 1 hoje, né? Por 2 vezes ele parte ali, ganha uma bola, a outra ele acaba se embolando e depois tromba com o jogador. Mas hoje tem outra coisa que eu acho que é importante no jogo de hoje para um jogador que não jogou, que é o Pedro. Hoje seria importante ter um jogador com a característica do Pedro. Para colocar um cara ali, para afundar um pouco mais a defesa do Olímpia, poderia ser um jogo para ele também. Entendeu? Acho que poderia casar um pouco com a característica dele. Tanto é que como você coloca o Bruno Henrique como centroavante, o time melhora. Por quê? É um cara que consegue tocar nas bolas altas. A referência. É um cara que consegue, bem ou mal, ali ter uma certa referência para esse ataque. O Gabriel hoje, como referência no jogo de hoje, ele ficou completamente perdido, pô. Tinha 5 caras ali. Então, toda hora você viu o Gabriel saindo. Toda hora ele viu o Gabriel saindo. O Gabriel foi importante, né? Que foi o cara da assistência. Mas eu acho que se tivesse o Pedro hoje, talvez o Pedro jogaria, né? Então, assim, ele pode não ser titular, mas como ele tem uma característica diferente do Gabigol, em alguns jogos ele vai ser importante, né? Então, acho que hoje poderia ter sido um jogo para ele, né? Para quem não sabe, o Pedro estava punido, acabou não jogando. Vai ser o atacante do jogo contra o Cuiabá, certamente, porque o Gabriel está suspenso, né? É uma boa vitória, né? Poderia ser uma vitória maior. E eu acho que a gente precisa botar um pontinho um asterisco aí no trabalho do Sampaoli. Por que o time do Flamengo é tão lento na saída de bola? Por que a gente
demora tanto a chegar no campo de ataque? E eu gostaria que alguém fizesse essa pergunta para o Sampaoli, mas eu acho que aí a gente vai demorar um pouco para ouvir alguma coisa tática das coletivas que a gente tem visto, né? Mas é isso. Muito. Fala, Bigode. Então, eu não vou, como diria Alan, não vou entrar muito nessa seara, mas vamos entrar num mundo paralelo onde não tivesse acontecido nada, tá? O Pedro tivesse aquecido, não tinha tomado um soco na cara, Pedro foi para casa, puto, chateado, continuou com a mesma percepção, mas o Pedro foi para casa. Eu acho que esse jogo o Pedro entraria tardiamente. Tardiamente. A frase é essa, né? Qual foi, Marcão? Aí a gente ia estar aqui criticando o Sampaoli. Tranquilo. Não é isso, assim, porque foi... Já teve jogo, inclusive você falou contra o Atlético Mineiro, que o jogo tinha cara de Pedro. Hoje, a partir do momento que você não tem criatividade, você vive de bola na área, né? E aí eu acho que o Pedro cresce dentro dessa contestação, dentro desse contexto, né? E eu acho que o Pedro hoje entraria também tarde. Pedro ia continuar puto porque ele ia entrar faltando 10 minutos ou 15 minutos. Não ia ter uma estratégia bem firmada em relação para colocar o Pedro, não. Agora, a gente tem que começar a criar o Sampaoli, porque eu sei que muito disso aí, a gente tem muito medo da demissão do Sampaoli, porque hoje trazer um novo treinador é decretar o fim da temporada, né? Porque até se adaptar e tudo mais, o nosso medo é maior disso. Cá entre nós, o trabalho do São Paulo não é bom, velho. Já são mais de quase 30 jogos. A gente conta nos dedos da mão, o que a gente não força como um bom jogo, tá? Porque às vezes, principalmente em jogos de mata-mata de Copa do Brasil e agora na Libertadores, a gente força um grande jogo do Flamengo, quando na realidade a gente coloca num contexto de briga, de, não, é um jogo decisivo, os caras brigaram, os caras correram. Bom jogo é além de disposição, é bola no pé. Se a gente pegar legal, são poucos os jogos que o São Paulo... O que eu acho que segura muito o São Paulo quando a gente faz a análise é que o São Paulo entrega resultado, viado. O Filipão falou, eu acho que o Atlético Mineiro fez um puta jogo contra o Flamengo. O Atlético Mineiro, eu não tenho acompanhado esse Atlético Mineiro que tá perdendo 10 jogos aí. Mas eu acho que o Atlético Mineiro fez um bom jogo. E perdeu, viado. Tá entendendo? Eu acho que o São Paulo está se segurando muito quando a gente faz uma análise até para ponderar a crítica em cima do São Paulo, é porque ele tá entregando resultado, viado. Mal me quer, é vitória, viado. Você pode jogar mal, mas é vitória. O empate no Paraguai, a gente está nas quartas de final. Mal me quer, são 2-0 contra o Grêmio, viado. A gente pode perder até por um gol de diferença no Maracanã para a gente conseguir a vaga na final da Copa do Brasil. Mal me quer, a gente tá no Campeonato Brasileiro, tem um Botafogo que disparou, mas se você desconsiderar isso, o Flamengo tá ali no bolo. Então, irmão, eu acho que ele tá entregando alguns resultados, números, mas em termos de performance, vai chegar uma hora que com essa performance vai esbarrar, não vai esbarrar no Olímpia, não vai esbarrar no América Mineiro, não vai esbarrar num Atlético em crise, vai esbarrar numa equipe mais sólida, com mais força, querendo mais. Por exemplo, o time do Palmeiras é um time que se transforma realmente em decisão. O River Plate, eu vi o jogo do River Plate, eu não sei como é que vai ser o River Plate agora sem o De La Cruz, mas com o De La Cruz eu falei, mas que time ajeitado esse time do River Plate. E agora tem Pete Martinez, Lanzini e tá vindo Montiel, parece. É que o Pete Montiel tá voltando pro River? Não, o Montiel já negou, né? Falou que quer ficar na Europa, né? Mas negou? Pode ser que apareça. Ótimo. Pode ser que apareça. Mas... E a última notícia que ele deu De La Cruz é que ele recusou o Qatar também. De La Cruz recusou então, irmão? Recusou. O De La Cruz vai continuar. O De La Cruz é o cara que manda no meio de campo, manda no time. A bola, tudo passa por ele. A gente vai ter um Boca Juniors que é horroroso, mas vai ganhar um Cavani. Entendeu? Então, assim, eu acho que esses tipos de partida do Flamengo estão muito maquiadas em cima da individualidade e em cima dos adversários um pouco mais frágeis. Tá certo que a gente empatou com a América, que era a lanterna do campeonato. Mas em cima da fragilidade. Eu acho que vai chegar uma hora que vai estourar e a gente vai cair na real. Quando a gente enfrentar uma equipe um pouco mais arrumada. E aí vai cair na real e falar, opa, peraí, mano. Tá foda. Espero que o São Paulo consiga evoluir isso a tempo.